O portal da cidade de Ipatinga entrevista os candidatos a prefeito pelo Vale do Aço. Nessa série de entrevistas, hoje estamos aqui com a Ale Silva. Ela é candidata à prefeitura de Ipatinga. Ale, queria que você começasse se apresentando. Olá pessoal, então, eu sou a única mulher candidata a prefeita de Ipatinga. Sou advogada, contadora, perita atuarial. Para quem não sabe o que é um perito atuarial, nós somos profissionais que avaliamos riscos financeiros e mercadológicos futuros. E também sou mãe, mãe da Vitória Emanuele, fui deputada federal, estou aí na luta com meu nome à disposição. Tenho um vice, que é muito mais do que um vice, ele é o cara que vai assumir a gestão da nossa saúde, porque ele é médico, ele sim é gestor de saúde pública, de verdade, e é também bombeiro militar. Está com a gente nessa luta, assumindo esse grande desafio, que é de corrigir, assentar a saúde pública da nossa cidade, que nós bem sabemos que é o nosso tema mais sensível. Já quero começar agradecendo a senhora por participar. E eu queria que a senhora me falasse como você avalia a qualidade de ensino nas escolas municipais em Ipatinga e qual é a sua estratégia para trazer melhorias para as escolas. Pois bem, eu percebo de perto, nós temos aí professoras e professores, pessoas aguerridas, dedicadas, que muitas das vezes trabalham sem os devidos instrumentos e também sob forte pressão psicológica. É por isso que dentro do meu projeto, do meu plano de governo, existe um projeto específico que se chama Saúde Emocional na Escola, onde nós vamos disponibilizar núcleos de apoio com a presença de profissionais como psicólogos para ampararem, para cuidarem dos nossos professores, das nossas professoras e das nossas crianças. Recentemente eu li uma obra chamada Bullying na Escola, escrita pela doutora Ana Beatriz, que é uma renomada psiquiatra. Ela é conhecida nacionalmente e internacionalmente, onde ela nos trouxe esse conteúdo que é de suma importância para a gente controlar a violência na escola. Então você veja bem, nós temos ali a professora muitas das vezes submetida a uma tripla jornada de trabalho, quer dizer, ela trabalha dentro da profissão dela, depois chega em casa, ainda vai cuidar da casa e ainda tem que se preparar para um novo dia de ensino. É uma pressão bastante grande, daí temos alunos também, hoje com um número bem expressivo de alunos com algum tipo de deficiência do diagnóstico, a gente fala, melhor dizendo, de transtornos do neurodesenvolvimento e que infelizmente ainda não temos um número de auxiliares para esses professores, o que acaba sobrecarregando ainda mais. Então o nosso trabalho também é de ampliar o número desses profissionais a fim de auxiliá-los. Não é só ampliar o horário de aulas, como escola em período integral. Eu acho isso de fundamental importância, porém nós temos esses temas que abrangem o emocional, o psicológico, tanto os profissionais quanto os alunos. Agora falando um pouquinho de saúde, como você pretende garantir a eficiência e a acessibilidade dos serviços de saúde, principalmente na UPA, onde hoje ocorre uma demanda elevada de atendimentos e longo tempo de espera para os pacientes? Acima de tudo, fazer uma boa gestão sobre os recursos que tanto o governo federal quanto o estadual e até mesmo a arrecadação local proporciona essa pasta. O que nós percebemos que há muito dinheiro e esse dinheiro não está sendo gasto da forma adequada. Como deveria ser esse investimento? Principalmente ampliando o número de profissionais à disposição e temos sim que construir uma nova UPA, Nós temos que ampliar as dependências físicas, mas com a presença de bons profissionais e fazer todo esse acompanhamento de perto. Humanizar esse atendimento. Eu sei que tem alguns ex-prefeitos e até o atual que culpa quem vem de fora e procurar atendimento aqui na nossa cidade, culpa esse cidadão pela superlotação, e não é. Ipatinga é uma cidade polo composta por mais 13 municípios, uma microrregião de saúde, e os recursos do Teto MAC ficam centralizados aqui. Então, aquele cidadão que vem de outras cidades à procura de tratamento na nossa cidade, ele faz isso porque o recurso está aqui. Esse recurso não vai para a cidade dele, vem para Ipatinga. Então, o que cabe a nós é fazer a gestão de que nós tenhamos tanto a capacidade física quanto material humano suficiente para atender a demanda. E falando um pouquinho do Hospital Municipal,
Quais são os seus planos para melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos pelo Hospital Municipal de Ipatinga? Você considera aumentar o número de cirurgias eletivas no Hospital Municipal? Sim, nós temos que recuperar o nosso bloco cirúrgico, que boa parte dele está comprometida, não está em funcionamento. Inclusive, outro dia eu recebi uma crítica de um vídeo que eu gravei falando sobre a recuperação que esse bloco estaria sucateado. Pois bem, aí me disseram, não, mas ele está em funcionamento, porém, está funcionando assim com 1, 2 cirurgias, fez X número de cirurgias, mas o tempo extenso, e em razão disso as pessoas têm sido direcionadas para fazerem suas cirurgias eletivas em outras cidades que não têm menor condição de recebê-las, né? Então quem vai até lá está se expondo ao risco, muitas das vezes sem o pré-cirúrgico, sem um pós-cirúrgico, enfim, e é uma grande injustiça. Então, de imediato, recuperar o nosso bloco cirúrgico, mais uma vez, ampliar o número de profissionais ali, cirurgiões, enfermeiros, técnicos, para a gente poder absorver toda essa demanda e reduzir principalmente o tempo de espera nessas filas, que nós temos pessoas ali que aguardam por uma cirurgia eletiva já tem assim 3, 4 anos. E isso, gente, né, esse tempo de espera acaba abrindo espaço para que pessoas com ideais não tão republicanos usem dessa pauta para captar votos e até angariar lucros. E isso, para mim, é uma grande injustiça, é um grande absurdo. Trocando um pouquinho de assunto sobre a mobilidade urbana, quais as medidas você planeja implementar para resolver os problemas de mobilidade urbana em Ipatinga, como o trânsito congestionado e o transporte público? Bom, vamos falar um pouco do transporte público, né, que é um ponto assim que me preocupa bastante. Bom, eu confesso a vocês que a última vez que eu tinha usado um transporte público, um ônibus municipal, foi no ano de 2001. Aí comprei uma motocicleta, né, passei a andar de moto, depois passei a andar de carro. E alguns dias atrás, um internauta me desafiou a andar de ônibus para entender o sofrimento que os nossos usuários são submetidos diariamente. Pois bem, eu escolhi o horário de pico, escolhi uma das linhas mais sobrecarregadas, que é o 301. E eu pude perceber que apesar de tantos e tantos anos sem eu fazer uso desse tipo de transporte, nada mudou, pelo contrário, piorou. Nós estamos sem o trocador, a qualidade dos veículos é péssima. E aí eu fui estudar mais a fundo tudo isso e descobri que a empresa atual, a Saritura, ela responde dentro de Minas Gerais a 1.600 processos trabalhistas, só dentro do estado de Minas Gerais. Ou seja, ela dispensa o trabalhador, aí eu fui estudar os processos, a empresa tem por praxe dispensar o motorista, ou lá atrás dispensou os trocadores, não paga a rescisão, não recolhe a previdência, não recolhe o fundo de garantia, aí esse trabalhador tem dificuldade até mesmo de habilitar o seu seguro-desemprego ou de adquirir outro tipo de benefício previdenciário. Então, veja só, quem tem que fiscalizar os contratos de trabalho da empresa concessionária é o contratante. Nesse caso aqui é o município que tem que fiscalizar. E há uma previsão dentro da lei que se a empresa não estiver cumprindo com o regramento legal, como é esse, né, de não recolher as suas obrigações sociais junto aos seus empregados, é motivo para rescisão desse contrato de concessão. É um contrato de 30, 40 anos, não importa, vai ser rescindido por falta grave. E aí abre-se um espaço para a gente publicar um novo termo de concessão, um novo edital de concessão, e dentro desse novo contrato exigir que a empresa retorne com o trocador, porque ele não é apenas um trocador. Eu sei que alguns usuários dizem, mas hoje dificilmente alguém carrega dinheiro, geralmente é o cartão, isso facilita a vida. Não, o trocador ele é auxiliar do motorista. Muitas das vezes nós nos deparamos com pessoas com deficiência tendo dificuldade, idosos tendo dificuldade de adentrarem aos veículos, e aí o trocador é que deveria estar ali para auxiliar, e no entanto fica tudo a encargo do motorista. E o motorista estressa, que é uma coisa altamente natural dentro desse contexto, e nós temos que trabalhar para que haja um conforto. Outra coisa também, retornar às linhas de ônibus que foram canceladas na época da pandemia, sem que isso signifique um maior custo para o usuário, porque lá, antes da pandemia, nós tínhamos a série de linhas, né, aqui percorrendo principalmente as regiões mais periféricas, e foram canceladas sob essa justificativa, porém a pandemia acabou e as linhas não retornaram. Mas outro detalhe,
Teve um tempo que nós tínhamos aqui a presença dos micro-ônibus, não sei se é do seu tempo, né, porque tem bastante, né, muitos anos isso, que eram ônibus de menor tamanho, com ar-condicionado, que serviam às regiões mais altas, porque eles tinham uma facilidade maior de manobra. Quero retornar isso também. Com relação ao nosso trânsito propriamente dito, eu já falei isso inclusive no debate mais cedo, que nós temos que aplicar uma gestão 100% técnica. Infelizmente, hoje o que prepondera dentro de Ipatinga, e não só hoje, né, já vem há algum tempo, são influências políticas. Então, quer dizer, pessoas que não entendem nada de trânsito, exigindo intervenções essas até irregulares, em desacordo com o Código de Trânsito Nacional, em desacordo com as resoluções correspondentes, e que, em vez de ajudar, acaba dificultando cada vez mais a vida de quem tem que transitar ali, seja de carro, de moto, de bicicleta ou até mesmo a pé. Então, nós temos que ter uma gestão de trânsito com um engenheiro de trânsito, um gestor de tráfego. Temos que retomar as grandes obras de intervenção, como, por exemplo, a construção de trincheiras, de viadutos, porque, como eu sempre digo, nem sempre é uma rotatória que vai resolver, nem sempre é uma placa de proibido estacionar e, muito menos, nem sempre é um quebra-molas que vai resolver. Os moradores em situação de rua têm aumentado progressivamente em Ipatinga, muitas vezes envolvidos com o uso de drogas e delitos, trazendo insegurança à população e aos comerciantes. Qual é a sua proposta para atender e reintegrar estes moradores em situação de rua? Pois então, desde o tempo que eu era deputada, eu já tinha um projeto construído com base nas minhas experiências, né, dos contatos que eu tinha com comunidades terapêuticas, com a população em situação de rua. Infelizmente, eu não conseguia executar esse projeto porque eu dependia das ações do município, muito embora na época eu tivesse assumido o compromisso de suprir os recursos através das minhas emendas parlamentares, mas os prefeitos não aceitaram porque não queriam me dar protagonismo político. Pois bem, o que é essa proposta? É uma junção das secretarias de saúde, de segurança e de assistência social, onde nós vamos trabalhar em conjunto com abordagens de segurança e humanizadas diariamente na base do convencimento. Vamos instaurar e ampliar os convênios com as comunidades terapêuticas para que elas tenham condições de recepcionar essas pessoas em situação de rua e para as quais nós temos que encaminhar o devido tratamento. Vou envolver também o judiciário. Lema, por que envolver o judiciário? Porque a boa parte dessas pessoas que estão em situação de ruas, elas não têm mais capacidade cognitiva de responderem pelos seus atos. Quer dizer, elas são relativamente incapazes. Elas precisam de um representante legal, um curador. E quem pode atuar como um curador? Pode ser um defensor público, pode ser o próprio Ministério Público ou alguma pessoa da comunidade. Essa pessoa, né, que vai estar respondendo é que vai decidir pela internação ou não. Então, nesse caso, deixa de existir uma internação compulsória, mas sim uma internação permitida pelo próprio representante legal. Vamos também executar o projeto de volta para casa, porque nós sabemos que boa parte dessas pessoas, elas têm casas, elas têm família em outras cidades, mas que por algum motivo encontraram aqui o lar ideal. Nós vamos localizar a família dessas pessoas e vamos trabalhar com o convencimento para que ela retorne para sua casa e deixe de viver nas ruas aqui. Bom, o tratamento e uma coisa muito importante também, minha amiga, no nosso centro de Ipatinga, eu sei que não existe esses núcleos, né, de pequenas cracolândias, não existe só no centro de Ipatinga, nós temos em vários pontos da cidade, porém tem um local ali em especial que, devido à casa que nós chamamos tecnicamente de casa de passagem, mas que é mais conhecida como albergue, ela está num local de alto risco, não só para as pessoas que ficam ali transitando, né, próximo da Praça Caratinga, mas para as outras também. Então, a minha proposta, e que eu vou executar, eu vou remover essa casa dali, porque ela está oferecendo risco, inclusive para as pessoas que precisam desse abrigo, e nós vamos levá-la para outro local mais tranquilo, retirado daquela onda de centro, de carro e tal, e também para nós conseguirmos adequar melhor as condições sanitárias do nosso centro. Falando um pouquinho do meio ambiente, o que você pretende fazer para melhorar a qualidade do meio ambiente em Ipatinga, especialmente em relação ao controle da poluição e preservação e aumento de áreas verdes?
Pois bem, quando a gente fala de meio ambiente, gente, nós estamos falando também sobre a situação precária relativa ao acúmulo de lixo, ok? Além da saúde, do transporte público, uma das grandes queixas que nós temos ouvido e presenciado, principalmente nas regiões mais periféricas, é com relação ao acúmulo de lixo em terrenos baldios, ao longo de calçadas, ao longo de vias vicinais, né, de estradas, como ali nós temos uma estrada no bairro Santa Mônica que dá acesso ao alto ali das antenas. Temos também a Estrada da Amizade, que parte dela ainda pertence ao nosso município, sempre tem esses acúmulos. Então, quando falo de meio ambiente, eu tenho que falar em fiscalização quanto ao descarte correto do lixo. Eu vou implantar ecopontos, que é a instalação de local apropriado, né, como as caçambas, em locais onde há esse maior acúmulo, e conscientização para que as pessoas façam o descarte correto do lixo. Vamos também promover gincanas junto às escolas municipais, para que quem trouxer o maior número de lixo reciclável, no final recebe um prêmio. Esse lixo reciclável vai ser doado para as associações que trabalham com esse tipo de material. Vamos também ter local, um ecoponto específico para coleta de pneus que já não podem mais ser recuperados. Essa é uma queixa também que eu ouvi de vários cidadãos. Hoje dentro de Patinga nós não temos um local próprio para descarte de pneu. Esse descarte é feito em Valadares, então nós vamos ter aqui para isso. E também, questão, minha amiga, dos carros abandonados pela cidade. Nós temos muito carro abandonado, principalmente ali pela Avenida Macapá, que é uma avenida tão próxima do centro e hoje encontra-se tão abandonada, né? Então vamos promover essa série de ações. Com relação à preservação da natureza, eu acredito que Patinga é um município, né, de modo geral, que foi agraciado com várias áreas verdes já do próprio projeto da cidade, é manter tudo isso e melhorá-lo ainda mais. Em relação à coleta seletiva do lixo, como você planeja expandir e efetivar a coleta seletiva de lixo na cidade? E qual será o papel da população e das empresas nesse processo? Exatamente. Conscientização sempre, né? A coleta seletiva de lixo, ela já funciona muito bem em várias cidades, inclusive numa cidade lá de Santa Catarina, onde eu tenho parte da minha família, que se chama Rio Negrinho, onde o próprio município gera renda, receita, né, para o município através do lixo reciclável. Mas, além de implantar o projeto específico, eu tenho que conscientizar as pessoas, porque a partir dali nós vamos ter o dia certo que o caminhão vai passar só para a coleta do lixo reciclável e conscientizar, olha, isso daqui é reciclável, isso daqui vai para... Enfim, vai ser um trabalho intenso, porque o que a gente percebe é que realmente falta esse tipo de conscientização na nossa cidade. Quais são as suas propostas para enfrentar a criminalidade e melhorar a sensação de segurança da população em Ipatinga? Pois bem, o que cabe, né, ao governo municipal que está relacionado, né, diretamente com a segurança, é um investimento maior na nossa guarda municipal, que na minha gestão vai passar a se chamar Polícia Municipal. A polícia é minha, tá, gente? Eu chamo ela do que eu quiser. Então vai ser Polícia Municipal, em respeito a esses homens e mulheres aguerridos que diariamente estão indo para a rua e estão sim colocando suas próprias vidas em risco para proteger o cidadão. Nós temos que direcionar, levar até a Câmara de Vereadores uma proposta de estatuto, porque hoje, até onde está o meu conhecimento, esses guerreiros e guerreiras não têm um texto de lei que visa protegê-los, né? Validar as suas ações junto à comunidade, junto à população. Nós temos que melhor instrumentalizá-los. Hoje eles têm apenas 3 viaturas, não tem armamento. Nós também temos que aumentar o número desse contingente e abrir um espaço para que a gente consiga adequar as suas carreiras, que hoje eles também não têm. Enfim, investir na nossa guarda, que vai passar a se chamar Polícia Municipal, para que a Polícia Militar propriamente dita possa cuidar, por exemplo, do crime organizado que está dominando as regiões periféricas da nossa cidade. Mais uma coisa, exigir do governo estadual para que envie mais policiais. O nosso 14º Batalhão, ele está com um déficit gigante de soldados e fica por conta disso muitas vezes impedido de agir da forma como deveria agir. É exigir esse aparato maior. E outra coisa também que está relacionada à segurança pública é com relação à violência doméstica. Quando deputada federal, eu consegui colocar dentro de Patinga uma viatura própria para o núcleo de combate à violência doméstica. Esse núcleo está dentro
da Polícia Militar. Porém, eu devo implantar esse mesmo núcleo junto à nossa Secretaria de Segurança, a fim de dar amparo psicológico e jurídico às vítimas de violência. Como você pretende fomentar o desenvolvimento industrial em Ipatinga? Bom, inicialmente, logo posso te garantir que um governo de alta credibilidade sempre está aí atraindo novos investimentos, ok? Então, eu acredito que uma pessoa do meu gabarito no comando da cidade, quer dizer, advogada, contadora, tributarista, orçamentista. Eu fiquei 4 anos na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara como vice-presidente. Aliás, isso para mim sempre foi uma grande frustração, porque o presidente quase não ia, eu acabava assumindo interinamente as funções dele, porém eu nunca tive o título de presidente, eu era a vice, mas que cuidava de tudo, fazia todo o trabalho. E isso aí acaba gerando uma certa confiabilidade no mercado financeiro, que acaba olhando para a cidade com outros olhos, quer dizer, ele vai sentir uma segurança jurídica e de estabilidade na cidade, ok? E sem sombra de dúvida, nós temos que investir em logística, porque uma cidade com uma logística de trânsito, de segurança, isso também atrai bons investidores. Ipatinga tem aumentado a cada ano sua arrecadação. Quais são as suas prioridades para a gestão financeira do município? E como você pretende equilibrar o orçamento para atender às necessidades nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e segurança? Exatamente. Como eu já te disse, eu sou orçamentista, passei 4 anos, meus 4 anos de deputada federal, eu os passei dentro da Comissão de Finanças e Tributação, onde nós nos dedicamos diariamente às leis de responsabilidade fiscal, às LDOs. Então, é sempre estudar, adequar o nosso orçamento para que ele tenha condições de abraçar todas as demandas. Enxugar em demandas que a gente entenda que são mais supérfluas, nós temos que enxugar essa máquina pública, evidentemente. Nós hoje temos uma máquina pública extremamente inchada. Aliás, gente, já foi pensando nisso que eu tenho uma chapa puro sangue. Hoje eu sou candidata a prefeita pelo meu partido, PRD. O meu vice é do meu mesmo partido. Tenho 20 candidatos a vereadores e vereadoras. Eu não quis coligar com nenhum outro partido. Por quê? Porque vocês podem observar que esses candidatos a prefeito, quanto maior o número de partidos que se encontram em sua base, maior vai ser a conta que o cidadão vai ter que pagar amanhã, porque ele vai ter, né, aí seus compromissos políticos, vai querer levar todo mundo para dentro da prefeitura. Não é o meu caso, eu tenho uma chapa puro sangue. Então, a determinação aqui é de fazer um enxugamento da máquina pública, é buscar uma redução na carga tributária. Eu, como de direita, uma direita mais liberal, a gente luta-se pela redução da carga tributária. Nesse caso, vai ser o IPTU e o ISS. Adequar todas essas contas, e isso daí eu tenho expertise. O espaço agora está aberto para suas considerações finais. Então, gente, como eu já falei logo no início, eu sou a Alê Silva, candidata a prefeita de Ipatinga, aliás, a única mulher candidata. Meu número é 25, o meu vice é um médico, ele é gestor em saúde pública de verdade e é também bombeiro militar. Entre nas nossas redes sociais, alesilva.oficial. Eu não estou tendo, né, tempo expressivo de rádio, nem de TV, então onde eu estou conseguindo colocar todas as minhas propostas é nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram. E tem também no meu site, alesilvaoficial.com.br. Tem o WhatsApp, que é o 31 998 7989 31, que também está à disposição de todos. E então, continuem por ali me acompanhando, mandem seus questionamentos. Meu plano de governo está pronto, está no meu site, está no bio o link da bio do meu Instagram, mas ele não é estático. Quem tiver novas propostas, podem mandar, que a gente sempre vai estar ali o readequando e o inovando. O importante é atender os anseios da população. Ale, muito obrigada. Eu que agradeço. O Portal da Cidade agradece a sua presença e voltamos em breve com mais entrevistas.